Tudo bem, amigos? Hoje é dia 19 de setembro, nós estamos próximos à eleição desse ano de 2014 e eu vou tentar utilizar esse canal aqui de fácil acesso a você, que eu posso conversar direto contigo, para poder comentar algumas coisas, para poder falar. Afinal, a minha formação é em filosofia, eu optei por essa formação porque eu gosto dessas coisas. Eu acho importante saber sobre os destinos do meu país, acho importante discutir com os meus amigos, eu acho importante discutir com a sociedade, e como nós temos hoje a rede, todo mundo pode ouvir, existe uma democracia um pouco maior, eu vou tomar o direito também de discutir alguns temas com vocês. Então, diante de todo esse terrorismo que está sendo pregado agora, pelo partido que eu há muito tempo votei e voto, e há muito tempo também desconstruí muitas vezes o preconceito que existia contra o PT, fazendo até com que meus pais, que eu nunca imaginei que fossem votar no PT, eu fizesse votar nesse partido, e eu conseguisse convencê-los. Hoje eu me sinto na obrigação, num dever moral, de vir a público defender a candidatura de Marina Silva. Por quê? Porque eu creio que ela está carregada de muito preconceito, tanto quanto existia quando era com o Lula. Então, diante dessas acusações de que Marina seria uma candidata dos banqueiros, e que me parece uma coisa absurda, ridícula, pela sua própria origem, pela sua vida, pela sua trajetória, claro que é um erro lógico, é uma falácia, é uma tentativa desesperada do Partido dos Trabalhadores salvar os cargos comissionados que eles contam, salvar todo o poderio que o governo pode lhes dar. Eles lançaram mão, então, tratando o povo brasileiro como se o povo brasileiro fosse extremamente ignorante, como se fossem todos uma espécie de manada que pudesse ser manipulada por qualquer propaganda. Conseguiram tirar alguns votos da Marina, até achei que tiraram poucos votos, porque o povo brasileiro novamente me surpreendeu. Eu fui, então, atrás da verdade. E hoje, com o nosso Google, com a nossa internet, a gente consegue encontrar a verdade. Ela ajuda a gente a encontrar a verdade, desde que a gente consiga fazer um caminho seguro. Então muitos ficam propagando coisas de sites sem confiabilidade, sem qualquer credibilidade, vendendo isso como verdade. Isso é desrespeitoso, sobretudo para quem tem um pedigree, tem um carimbo aí de uma faculdade por trás da sua formação. Eu tenho a minha faculdade, mas o que eu estou querendo discutir com você aqui é a razão. Então a razão, ela não precisa de titulação, mas é importante saber de onde é que vêm os dados. Então deixa eu mostrar para vocês. Eu passei, por curiosidade, eu fui até o site do TSE, que se você quiser, você entra e baixa a prestação de contas do seu candidato. Isso é uma democracia importante, isso é legal. Você pode ver se a propaganda que está sendo feita corresponde à verdade e se não existe nenhuma contradição entre os dados que nós vamos encontrar lá no TSE, que foram dados onde o partido prestou contas para a sociedade. E lá, eu como sociedade, me tomo posse dos dados que me fazem alguns números interessantes que eu quero colocar para vocês, e hoje eu postei no marciofeper.blogspot.com, marciofeper.blogspot.com. Veja, Dilma Rousseff, na segunda parcial da prestação de contas da eleição presidencial do ano de 2014, Dilma Rousseff já arrecadou 123.307.942,74. Arredondando, 123 milhões de reais já arrecadou a presidenta Dilma Rousseff. Aécio Neves já arrecadou 40.658.107 reais e 66 centavos, arredondando 40 milhões de reais, quase 41 milhões de reais já arrecadou Aécio Neves. Enquanto isso, Marina Silva, a então dita pelo PT como a candidata da direita, a candidata dos banqueiros, arrecadou até esse instante 17.429.223 reais e 66 centavos. Eu vou mostrar para vocês, vou virar aqui para vocês verem um pouquinho, né, a minha página, o blog Spot. Eu fiz um apanhado, tem todos os dados.
tem o link para você poder baixar você na sua casa a prestação de contas. E quando algum ignorante ou alguém que acha que você é ignorante, quando um desses vier querer te induzir a votar com base em informações falsas, acho que é importante você, como cidadão, poder falar para ele: olha, eu estou informado. É isso que eu sempre preguei para os meus alunos, sejam eles alunos do ensino médio, sejam eles alunos do ensino superior, sejam alunos de oratória, sejam as pessoas que eu já tive contato na igreja, sejam as pessoas que eu já tive contato na minha vida. Eu deixo me nortear por aquilo que eu creio que seja a razão. Hoje a razão manda, hoje a razão me pede, hoje a razão me clama que eu, mais uma vez, tome partido de quem me parece mais fraco nessa história. Uma das coisas que está sendo dito contra a Marina Silva é que ela não vai ter base de sustentação para poder governar o país. Eu acredito que se ela estiver no caminho do bem, se ela demonstrar para os brasileiros que ela quer uma sociedade melhor, ela vai ter condições, como a antiga esquerda pregava, de ter sustentabilidade no povo. Ou seja, ela vai ter condições de, se necessário for, contar com aquele povo que foi às ruas, se o povo perceber que o que a presidente quer, os senhores deputados não querem, por interesse próprio. Eles que tomem cuidado. São essas pessoas que estão cansadas exatamente desse velho modelo maniqueísta de política, onde a verdade tem... Se eu sou do PT, eu tenho que engolir tudo que o PT fala. Se eu sou do PSDB, eu tenho que engolir tudo que o PSDB fala. Isso é uma coisa totalmente contra-racional, é irracional. Isso não combina com a nossa racionalidade. Você deixar de reconhecer que existem coisas boas em todos os partidos, como existem coisas ruins em todos os partidos, que um partido pode ser pior que o outro no conjunto geral, isso, você não reconhecer isso é se comportar como alguém religioso, que simplesmente segue uma religião e não reflete, segue como um fanático e não reflete sobre os acontecimentos internos dessas religiões. Pois se eu critico até a religião, quem sou eu para não criticar o PT ou não criticar os partidos políticos? Sei que pode haver algumas contradições, claro que há. Só o fato de ter financiamento que não é público de campanha já é uma contradição. Isso já quebra totalmente o jogo. Tenho certeza que Marina Silva, se pudesse, não pegaria um tostão emprestado, assim como qualquer político decente, se pudesse, não pegaria um tostão emprestado. Mas sendo as regras do jogo as que estão postas, não sei se é algo que pode tirar a credibilidade o fato dela estar recebendo doações do Itaú, até porque a nossa atual presidenta, que eu votei em 2010, recebeu 4 milhões do Banco Itaú durante a sua campanha. Até então, a atual candidata Marina Silva recebeu 2 milhões. Por sinal, alguns outros dados, deixe-me chamar alguns outros dados que eu fiquei coletando nessa madrugada para poder postar aqui e conversar com vocês. Como eu estava falando do Banco Itaú, o Banco Itaú doou até agora 2 milhões para a candidata Marina Silva e é realmente quem mais doou para a campanha dela. Em segundo lugar, quem doou mais para a candidata Marina Silva foi a Votorantim, que doou 500 mil reais. Pois bem, vejamos. 2 milhões ela doou para a candidata Marina Silva, o Itaú doou 2 milhões para a candidata Marina Silva. No ano de 2010, ele doou 4 milhões para a candidata Dilma Rousseff. Se eu seguir o pensamento do PT, eu posso acreditar então que o governo que ela fez de 2010 a 2014 foi um governo feito para os banqueiros. Então, só porque os banqueiros deram dinheiro para ela. É esse o raciocínio petista? Ou eu estou errado? Ou não? Ou vão desmentir o que falam? Onde é que isso vai parar? Onde é que esse tipo de argumento vai parar? Esse argumento... Eu estou seguindo aqui um preceito, inclusive, de Max Weber. Um discurso se destrói pelas lacunas do próprio discurso. Eu não preciso nem pegar o discurso externo, eu vou pegar os argumentos do PT para analisar a incoerência desse partido nessa eleição. A incoerência da candidatura de Dilma Rousseff nessa eleição. Não tem coerência alguma. Não tem coerência alguma os tipos de argumento que estão sendo utilizados para desconstruir Marina. Então, Marina seria candidata dos banqueiros. O que eu vou concluir? Então, vou pegar quem mais doou até agora na campanha para todos os candidatos, para qualquer candidato. Foi a JBS Friboi, que doou 14 milhões e 500 mil reais doados para a campanha Dilma Rousseff. Ora, senhora candidata Dilma Rousseff, significa, portanto, então,
que eu posso sair dizendo para o povo brasileiro que, como a senhora está recebendo dinheiro da maior empresa ligada a laticínios do mundo, a senhora, então, eu posso dizer para eles o quê? Que o filé vai ficar caro? Que a picanha vai ficar cara? Eu posso concluir, então, que vai ter muita picanha entre o PT e a Friboi. Que vai ter muita picanha assim na brasa, na chapa, carninha boa pro churrasco dos amigos? É isso que eu posso concluir? Só porque, veja, JBS Friboi doou 14,5 milhões de reais. OAS, aí começam as empreiteiras. OAS doou 10 milhões. Andrade Gutierrez doou 11 milhões. UTC Engenharia doou 5 milhões. Meu Deus, peraí. As mesmas empresas, aquelas que agora tiveram os valores dos estádios duplicados? É disso que nós estamos falando? Será que isso não é muito... Vocês vêm falar... Vocês estão falando de moral porque Marina, só por receber ajuda, ela nem é presidente, não fez nenhum favor em troca ainda, eu preciso esperar ver se isso vai acontecer, e se isso acontecer nós temos que denunciar. Mas peraí, vocês estão dizendo que eu não posso votar na Marina, eu que sempre votei em vocês, não posso votar na Marina, que o povo não pode votar na Marina, porque ela recebeu dinheiro de banco, perto do que vocês receberam, uma mixaria, recebeu dinheiro de banco, então por ela receber dinheiro de banco, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar para os banqueiros? Então, peraí, Friboi? Então não vai faltar picanha lá no churrasco, né? OAS? Andrade Gutierrez? UTC Engenharia? Peraí, Andrade Gutierrez, 11 milhões? 10 milhões OAS? 5 milhões UTC Engenharia? A 1.004 milhões? Ué, peraí, como assim? A 1.004 milhões? Me estranhou essa questão da 1.000. A da Andrade Gutierrez, das empreiteiras, eu sei, claro. Esses dias os estádios custavam, era para custar 300, foi para 1 bilhão. Ou não era assim que a gente falava antes, quando a gente pedia voto contra os tucanos? Não era assim que nós falávamos, senhores? Não era assim que nós dizíamos? Não era esse tipo de argumento que vocês estão tentando fazer colar na Marina e vocês não olham para o próprio umbigo? Peraí, de onde é que veio toda essa grana? Por que essas empreiteiras estão bancando? Elas estão bancando por quê? Lembra, companheiros? Eles bancam as campanhas para que eles sejam representados. Mas, meu amigo, se tem alguém que está com o rabo preso em termos de doação é o PT. Pode não ser ilegal, porque para provar que não foi uma coisa articulada, que os atrasos não foram propositais, para provar, porque não dá para provar, tudo bem. Mas imoral é. A empresa tinha que construir um estádio a 300, constrói a 1 bilhão. O Maracanã foi construído 2 vezes durante o governo petista. 2 vezes. 700 milhões para fazer o Pan-Americano, 1 bilhão e pouco agora para dar nas mãos do Eike Batista. Investiu dinheiro público numa coisa que era pública, entregou para iniciativa privada. Como que era o nome disso, companheiro? Como que era o nome disso? Neoliberalismo, companheiro? Que é isso, companheiro? Lembra? Neoliberalismo, companheiro. Os caras estão entregando o patrimônio público para o setor privado. Cadê esse discurso? Vocês querem culpar a Marina, que não é nem presidente, e vocês não olham para o próprio umbigo? O que eu vou dizer disso daqui? 4 milhões a 1.000 deu para o governo? Dilma? Ah, então vou fazer as mesmas relações. Então deve ser por isso que não tem médico suficiente. Qual o interesse, senhores, que vão ter de que resolver o problema da saúde no Brasil se nós temos aqui uma empresa de saúde bancando 4 milhões? O dia que resolver o problema de saúde, não precisa de plano de saúde? O dia que o SUS estiver resolvido, para que nós vamos usar o plano de saúde? Pode ser como na Inglaterra, que dizem liberal, mas a melhor saúde do mundo, a maneira mais democrática e mais justa, mais socialista, incrivelmente mais socialista de se tratar um cidadão. Senhores, quanta contradição nesse discurso petista. Quanta coisa ridícula que hoje eu me arrependo de ter ajudado a construir frente a esse tipo de mentira que vocês estão fazendo. Vocês colocam uma propaganda, colocam as pessoas dizendo que são banqueiros.
Primeiro, vocês dizem que ela vai diminuir a importância do pré-sal. E quando ela fala isso, vocês sabem que ela está falando que quer aumentar biomassa, quer aumentar a produção do álcool, quer trabalhar com biodiesel. Isso diminui no cômputo geral do que vem a ser combustível. Aí vocês pegam isso, isolam a palavra diminuir, colocam no meio de uma história de pré-sal, diz que vai diminuir o pré-sal. O pré-sal, segundo a própria presidenta, vai dar 1 trilhão em anos. Vocês dizem então que por ela diminuir, vai perder 1 trilhão? Ué, se é 1 trilhão e diminuir, não significa tirar 1 trilhão. Não, mas vocês são a verdade, o caminho e a vida. Se Lula falar, nós vamos votar. Se Lula deu aval, nós mandamos meter o pau. Se Lula falou, a gente votou. Meu Deus do céu, que susto! Eu não quero mais uma teocracia nesse planeta. Teocracia hoje se transformou em discurso acéfalo, discriminatório, que não percebe as contradições que está sendo propagado nessa eleição. E defendo Marina, como defendi Dilma do machismo propagado na última eleição. Como defendi Lula contra o racismo, o preconceito, o terrorismo que foi propagado em 1989. Se Lula tivesse vergonha na cara, para mim o maior presidente do Brasil é o presidente Lula. Mas eu estou muito, muito entristecido. Se ele tivesse vergonha na cara e se ele colocasse a vida acima do partido, ele perceberia que ele não poderia deixar o PT fazer o que o PT está fazendo com Marina Silva. Uma eleição deveria ser algo secundário para um homem do tamanho e da envergadura do presidente Lula. Destruir uma biografia de uma mulher que tem uma história tão bonita quanto a sua me faz perder muito, 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 muito o meu apreço por esse homem que eu sempre admirei e defendi para os meus alunos. O senhor tem que ser acima disso. Esqueça essa história de PT, faça as pessoas pararem de ser fanáticas. Ontem o senhor, presidente Lula, escolheu Marina Silva como sua ministra. É porque ela tinha qualidades. Eu duvido que ela tenha perdido essas qualidades. O senhor escolheu ela como ministra porque ela tinha qualidades. Hoje ela tem essas mesmas qualidades. Aceite se o povo brasileiro não quiser escolher a mulher que o senhor escolheu. Se o povo brasileiro quiser escolher essa outra mulher, isso vai representar um salto do ponto de vista, inclusive, do racismo, o mesmo salto que foi quando o senhor, um operário, se transformou presidente. O mesmo salto que foi uma mulher se transformar presidente do Brasil. E agora nós vamos ter o prazer de ver uma mulher seringueira, negra. Eu sou católico, mas vou votar com todo orgulho, com todo amor nela, não pela religião dela, mas também por saber que é importante quebrar mais um preconceito contra os nossos irmãos, os concidadãos, as pessoas de bem evangélicas. É muito bom ver o país dar um salto e quebrar mais um preconceito. Marina Silva, por tudo que estão fazendo contra ela, eu tenho certeza que ela é a melhor escolha.